Chegamos no verão, época de muito sol, mas também de aumento de chuvas. Muita chuva vem por aí, como sempre a época das águas, né, em todo o nosso Brasil. Por isso a gente precisa ficar mais atento aos sinais que a natureza dá pra gente e a gente precisa tomar cuidado e ter muita prevenção. Por isso hoje eu vou receber aqui nos estúdios, estou recebendo aqui nos estúdios da 93 FM, o Elton Anatalio de Santana. Ele é coordenador municipal da Defesa Civil aqui em Barbacena, um órgão de extrema importância, de grande relevância para a nossa cidade, principalmente quando a gente fala de prevenção, para que acidentes não aconteçam, né, Elton? Sim. Bom dia, é um prazer estar aqui passando informações para a nossa comunidade. E a parte de prevenção hoje é o grande foco da Defesa Civil. Com certeza. Elton, eu queria que a gente começasse falando o seguinte: entre o final do ano passado, né, e o início agora de 2025, Barbacena já registrou aí chuvas intensas, a gente está no iniciozinho de janeiro ainda. A Defesa Civil já tem algum número de pessoas e localidades que estão sendo mais afetadas? Vamos falar nesse último mês aí, entre dezembro e janeiro, a Defesa Civil já tem uma estimativa de como é que está a cidade? Sim, nós monitoramos a cidade em todos os pontos críticos, pontos sensíveis, né? O nosso foco é cuidar das pessoas mais vulneráveis, dos pontos vulneráveis também. Então nós temos 21 áreas aqui catalogadas pelo Serviço Geológico do Brasil com risco de movimento de massa e uma área com risco hidrológico já catalogada pelo Serviço Geológico do Brasil. Fora outros pontos que surgem com precipitações mais intensas, que nós vamos catalogando e orientando a população que vive nessas áreas. Entendi, mas alguma família, alguma localidade, as pessoas já precisavam ser retiradas? Estou dizendo isso nesses últimos 30 dias. Já houve algum acionamento da Defesa Civil nesse sentido, numa situação um pouco mais extrema ou ainda não, Elton? Sim, nós temos 40 pessoas que já tiveram que deixar suas residências e estão assistidas pela assistência social. Elas são cadastradas lá pelo Serviço da Assistência Social e são realocadas com o aluguel social até que haja intervenções que tornem esses locais novamente seguros. Entendi. Elton, como é que está a previsão de chuva aí para Barbacena desse ano? A gente pode esperar um período um pouco mais tranquilo. Ano passado a gente teve muitas chuvas, mas o que a Defesa Civil fala para a gente sobre a previsão dessas chuvas, dessas precipitações aqui na cidade para o ano de 2025? As informações que nós temos pelos serviços de monitoramento é que nós teremos precipitações sim, mais intensas, em períodos de chuvas maiores, e a própria característica da cidade de Barbacena, né, que é uma cidade mais impermeabilizada, então talvez surjam alguns outros problemas que a gente não está no nosso radar, mas a previsão é que haja sim um período intenso de chuvas. Então as pessoas precisam ficar ainda mais atentas, né, Elton? Sim, a questão mais importante é você conhecer a sua realidade, o local onde você mora, quais os riscos daquela região e principalmente o foco no trânsito. As pessoas às vezes vão para locais que não têm conhecimento e esses locais alagam e eles insistem em querer passar, então não estavam vulneráveis, se tornarão por essas questões. Então vamos falar para o pessoal de forma prática, Elton, quais são os principais pontos que as pessoas precisam ter atenção quando a gente está falando que está chovendo muito em Barbacena, está tendo uma chuva muito forte, um volume de água muito alto. Quais são os bairros ou os pontos que precisam de mais atenção na cidade? Então, hoje nós temos 21 locais monitorados pelo Serviço Geológico. Mas toda pessoa que mora em morro ou em planície de inundação, que tem a sua obra não tem uma estrutura muito robusta, que aparecem sinais de movimento de massa, que aparecem sinais de patologias na edificação, ela tem que ter esse estar em alerta para se proteger. E o interessante é que as pessoas se protejam e ajudem a proteger os outros, que a informação é a coisa mais importante para a nossa sociedade. A gente estava conversando aqui antes da gente começar essa gravação e você me falou uma coisa interessante sobre as pessoas que moram, por exemplo, na região da Avenida Governador Bias Fortes. É uma área que naturalmente já alaga muito em Barbacena. Então, a Prefeitura Municipal, obviamente, vem trabalhando para tentar minimizar esse tipo de dano, mas a pessoa que já mora numa área dessa, digamos, mais vulnerável, ela precisa, então, estar ainda mais atenta para evitar que uma tragédia aconteça. Sim, houve uma obra lá já para mitigar esses problemas, que o prefeito já até anunciou que vai continuar, né, tão logo cesse o período chuvoso, mas é uma área que, se houver uma precipitação muito forte, assim como outros pontos, vai ocorrer o acúmulo de água, até que ela se escoe naturalmente pela
a calha do Caieiro ou os locais onde ela é canalizada e a situação normaliza. Então, nesses períodos de chuva intensa, teve alagamento, teve qualquer movimento de massa, apareceu qualquer patologia na sua edificação, o ideal é procurar abrigo, se proteger, ligar para o Corpo de Bombeiros, ligar para a Defesa Civil, fazer esse registro e fazer o monitoramento constante. Tá, eu queria falar um pouquinho com você sobre a situação do bairro Santo Antônio e especificamente sobre a Rua Demétrio Ribeiro. No último ano a gente teve diversos relatos sobre a situação da rua ali, que vem recebendo uma quantidade grande de água, algumas ruas paralelas ali, o barranco acho que está assoreado e está descendo. Como é que está essa situação ali do bairro Santo Antônio? Moradores relatando, foi para a rede social vídeos de casas sendo invadidas por lama e tudo mais. Como é que está a situação de Santo Antônio? Como é que a Defesa Civil está trabalhando nisso? Houve uma obra, né, de retaludamento na parte de cima ali da Demétrio Ribeiro, um sistema de drenagem que tem funcionado bem. Nós estamos monitorando lá esse tempo todo, tem funcionado bem. A parte de baixo, apareceu lá um outro movimento de massa, e é uma coisa que nos preocupa porque houve um descarte de lixo muito grande nesse local. Que é um outro grande agravante dessa situação, né, Elton? Sim, o descarte irregular ele sempre traz problema porque ele fica muito mais instável, talvez. Então a chuva vem com um pouco de terra, ele se movimenta e automaticamente ele leva tudo que tiver sobre ele. Ele faz esse movimento ficar mais acelerado. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Obras já está fazendo intervenção no local para que a água seja direcionada para a rede de captação logo abaixo. Então, o morador dessa região, ele pode ficar mais tranquilo para esse ano, Elton? Então, todas as áreas que são consideradas áreas de risco para o Serviço Geológico do Brasil, eles têm que cuidar da parte da vulnerabilidade. Essa tranquilidade, ela é uma tranquilidade dependendo da precipitação, do tempo de chuva, da intensidade da chuva. Então, todos nós podemos ser acometidos por uma chuva de grande intensidade, como ocorreu no dia 20, que a gente ouviu aí relatos de pessoas que moram em áreas que não são consideradas áreas de risco, que tiveram problemas com aquela chuva, devido à intensidade. Então, as pessoas que moram na área de risco, elas podem ter uma certa tranquilidade, porque as intervenções são feitas. Entretanto, elas estão numa área que é passivo de inundação, passivo de movimento de massa, então elas têm que estar monitorando, se orientando e em caso de aparecer qualquer sinal, elas têm que deixar o local e procurar uma área segura. Vamos falar da Avenida Governador Bias Fortes, que eu acho que é o ponto principal de alagamento da cidade, pelo menos é o ponto que as pessoas mais veem, né? Até por se tratar de uma região muito movimentada na cidade. A Prefeitura Municipal, a Defesa Civil, a Secretaria de Obras fizeram uma grande obra ali, principalmente naquela região próximo à PEC, naquela área da Avenida Governador Bias Fortes. Qual que é a previsão para o restante da avenida? Ainda existe um planejamento de continuar essas obras, de melhorar essas galerias? Me fala um pouquinho sobre como é que está esse trabalho. Sim, nós fizemos um monitoramento no período de estiagem das galerias, observamos que estavam desobstruídas, houve uma obra de mitigação, existe a previsão de que se tenha mais obras, mas é uma área que é uma planície que recebe água de vários pontos. Então a gente cuida realmente da vulnerabilidade, as obras ali são obras robustas, mas é uma área que exige essa precaução, essa observação com relação ao volume de chuva. Mas a Prefeitura tem se empenhado sim em melhorar a cada dia a drenagem, como eu já disse, né? A Defesa Civil ela busca no histórico hidrológico da cidade, então as chuvas tendem a ser no mesmo volume e se superar de tempos em tempos, então isso é cíclico, mas a Prefeitura, com análise nos dados que a gente tem levado para a Secretaria de Obra para que se façam as intervenções mitigadoras para evitar esses problemas. Tá, aproveitando, eu queria falar com você então da Rua Bahia, ali. Recentemente houve uma cessão de terreno ali, precisou ter uma interdição de um prédio, de uma casa, a rua está interditada. Eu queria que você falasse para a gente como é que está a situação, principalmente para o pessoal que mora ali na região da Rua Bahia ou que precisa passar por aquele local ali, como é que estão aquelas obras ali e tenta resumir para a gente o que aconteceu naquele ponto ali. Sim, houve uma queda, né, do talude próximo ao Ribeirão Caieiro e a água, como ali atinge uma velocidade muito grande, ela foi solapando e desmoronando o talude. A Prefeitura já está com o trabalho lá de retaludamento.
A Defesa Civil, de forma preventiva, interditou totalmente o prédio que estava em frente e uma residência na lateral. Foi feita a contenção das águas que descem pela rua, para que não atinjam o local e aumente a erosão no local. E a prefeitura está trabalhando lá. Quando se trata de um período chuvoso, o trabalho exige uma atenção especial. Então, o secretário mantém os homens trabalhando, mas qualquer sinal de chuva, qualquer precipitação na região, eles são retirados de lá, porque a questão de segurança, né? É a coisa mais importante. Então, os nossos funcionários são excelentes profissionais, então a gente tem que cuidar muito bem deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, nesse caso da Rua Bahia especificamente, não era possível que Defesa Civil, Secretaria de Obras, não sei qual seria o órgão, conseguisse visualizar esse risco, ou é um risco que está, digamos, muito no subterrâneo e que na hora que acontece de uma vez só? Não conseguiria se fazer um monitoramento ou perceber essa possibilidade desse desmoronamento? Como eu disse, nós fizemos o monitoramento de todas essas áreas, né, passando por ruas. Essas planícies de inundação, como é o exemplo que você citou da Rua Bahia, acontece às vezes pequenas fissuras, onde a água vai entrando no período de longos e longos tempos, que a obra já foi feita há muito tempo. E ela vai levando a areia de forma muito imperceptível, num período muito grande de tempo. E quando há um rompimento maior, que há uma quantidade maior de água, pode acontecer esses fatos, mas a gente monitora, mas não tem como você fazer a previsão. Tanto é que depois que surgiu o buraco lá, ele evoluiu muito rápido. Tão rápido quanto a intervenção da Secretaria de Obras, que já fez a contenção do talude, já tornou... Sim, a gente está vendo que a obra está andando bem rapidamente. Já conseguiu prevenir. Então, a Defesa Civil trabalha nesses focos, né? Operações de prevenção, né? E as operações de resposta. Quando acontece o sinistro, a gente tem tentado, de todas as formas, eu acredito que a gente tem sido bem efetivo nisso, ter uma operação de resposta rápida para a recuperação do talude, para a normalização do trânsito, para que as pessoas possam estar nas suas residências de forma tranquila. Entendi. Elton, vamos falar de forma prática para as pessoas que estão nos ouvindo e também estão nos assistindo pelo YouTube. Quais são suas orientações para as pessoas durante uma chuva forte? Vamos falar primeiro para o cara que está no trânsito, o motorista ou a pessoa que está no Uber. Começou a chover muito forte. O que eu preciso fazer nesse momento? Qual que é a orientação da Defesa Civil em questão de segurança para mim? Sim, as pessoas precisam observar. Por exemplo, se tem um local alagado, evite de passar por aquele local. Pode acontecer de ter um buraco, igual aconteceu na Rua Bahia, que a gente sinalizou lá e pediu as pessoas para não passarem. É outro foco que é importante. Se está sinalizado, se a Defesa Civil, a CETRAN, a Guarda ou a Secretaria de Obras fez alguma sinalização, é porque aquele local apresenta um risco. Então não passe. Não se arrisque. Não ignore essas sinalizações. Esses são sinais que a gente coloca, que é para proteger vidas. Então, as pessoas procurar o local seguro, procurar partes que não estejam alagadas, e se colocar numa situação que ficou em vulnerabilidade, não consegue ter ação, liga para a equipe do Corpo de Bombeiros. Nós estamos bem alinhados com as equipes, principalmente com relação ao governador Bess Fortes. A equipe já desloca para lá quando começa a ter uma precipitação muito forte. Os bombeiros já ficam num ponto estratégico onde eles possam fazer a intervenção de forma mais rápida. Entendi. E vamos falar então agora para as pessoas das residências, dos prédios. Quais são os sinais práticos, reais, de que a gente precisa sair daquela casa? É rachadura? É porta emperrada? Mofo na parede? Aquela água que começa a minar na parede? Quais são esses sinais que você dá orientação para a pessoa falar, olha, estado de alerta, toma cuidado que o negócio pode ficar mais sério aí? Todos esses sinais que você fala, que você mencionou, são sinais característicos de que a edificação está passando por algum processo. Então, observou qualquer detalhe que não é comum na edificação, esses que você falou da porta, de trincas, de fissuras, a laje alagada, está pingando dentro de casa. Então, observar, tomar esse cuidado e abandonar a residência, procurar um local seguro, acionar o serviço da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros ou o engenheiro, para que possa orientar se apresentou algum recalque, algum movimento de massa naquela região. E nunca tentar solução caseira, né, Elton? Tipo, o barranco aqui do lado de casa começou a ceder, vou botar um plástico ali, tá resolvido. A gente vê um pessoal fazendo
umas coisas assim por aí, né? Sim, a cobertura do talude ela é interessante para que quando não há possibilidade de fazer uma intervenção no momento. Então essa cobertura do talude ela deve ser orientada para que o talude não receba mais água. Porque às vezes as pessoas fazem, né, o direcionamento das águas das chuvas, que é através de tubulação, e começam a jogar no local. Como o talude já está encharcado, esse aumento faz esse movimento. Então, essa cobertura do talude é uma forma preventiva, sim, de que o talude não receba mais água. Mas tem que estar feita da forma correta, né? Não adianta só colocar aquilo ali e achar que tá tudo bem. Fez a cobertura do talude, ainda assim deve haver monitoramento, e se ele estiver próximo à residência, o ideal é que se abandone essa residência e que se faça um estudo técnico para viabilizar a sua saída de forma segura. Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre como é que as pessoas conseguem falar com a Defesa Civil. Eu sei que vocês têm um canal de mensagens via SMS, que é no 40199, onde as pessoas recebem informações sobre precipitação, sobre alertas de chuva. É importante realmente as pessoas se cadastrar nesse canal de comunicação, Elton? Sim, muito importante. Nós vivemos na era da informação. 40199 é do Estado e ele vai emitir para você alertas sobre possíveis chuvas intensas. Aqui em Barbacena nós temos também o 3198-1099, que fala direto com a Defesa Civil, 199, o WhatsApp, que é 9927-8681, e o Corpo de Bombeiros, né? Você entra em contato com o Corpo de Bombeiros, nós temos um alinhamento lá, que quando alguma questão de resgate eles fazem, quando é patologia, que precisa fazer intervenção, a gente faz esse trabalho em parceria com a Secretaria de Assistência Social, para que a gente possa tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade e dar para elas uma condição de estar num local seguro. Com certeza. Elton, eu queria te agradecer pela conversa. Falar com as pessoas que acreditem nos alertas, minha gente. Acreditem nos alertas. Às vezes, e eu entendo perfeitamente, você está na sua casa, que às vezes você construiu com tanta dificuldade, você colocou suas coisas ali dentro com tanta luta, com tanto trabalho, e você no momento ter que abandonar aquilo ali, realmente é uma coisa que é dolorido para a pessoa. Mas nesse momento é necessário, se for o caso de uma área de risco, uma forte chuva, para preservar a vida, porque a vida é o mais importante, né, Elton? Então eu queria que você falasse com as pessoas sobre isso, sobre acreditar nos alertas que são emitidos, acreditar no que a natureza está fazendo. Se vê uma grande chuva, se você viu que a casa está alagando, então é melhor você sair com vida, né? Sim, a vida é o nosso bem maior. Os outros bens todos a gente consegue recuperar de alguma forma. Então, se houve um sinal, se a Defesa Civil te orientou para deixar sua residência, se sinalizou que não é para você passar naquele lugar, acredite nisso, a gente está fazendo o melhor que a gente pode para proteger a sua vida. Então, a vida é o bem mais importante. Observe esses sinais, cadastre, tenha esse alerta, monitore, observe o local onde você vive e proteja-se, que é o mais importante. Vamos falar de novo, pessoal, então, quais são as formas de contato da Defesa Civil? Vamos reforçar. Como é que a gente fala com a Defesa Civil Municipal de Barbacena? Se eu precisei acionar vocês, quais são os meios? 3198-1099, 9927-8681, então, que é o WhatsApp. Não deixe de fazer contato. Em caso de dúvida, se você precisa de uma orientação, faz contato com a turma lá do Elton e toda a turma da Defesa Civil. Elton, tem mais alguma informação que você queira passar para as pessoas? Mais alguma observação que você queira fazer? O espaço é seu. Só reafirmar aqui, por favor, para as pessoas não fazerem um descarte regular, principalmente nessas erosões causadas pela chuva. Eles só pioram os problemas. Para as pessoas se protegerem, obedecerem às sinalizações. Se a gente está sinalizando é para proteger sua vida, para proteger a vida de todos nós, e que Defesa Civil somos todos nós. Tá certo. Então, olha, essa questão do descarte, a gente nem falou muito dela, mas é importante. A gente vê aí, na hora que tem os alagamentos, sofá boiando, cadeira boiando, lata de lixo boiando. As pessoas precisam também cuidar daquilo, né? Não adianta eu só tirar o problema de dentro da minha casa. Esse problema pode alagar na rua e voltar para dentro, né, Elton? Sim, esse descarte, às vezes, ele prejudica a própria pessoa e prejudica outras pessoas. A gente tem, como lema da Defesa Civil, né, de pessoas cuidando de pessoas. Então, ajude a cuidar das pessoas do seu bairro, da sua comunidade. A Defesa Civil não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente procura passar as melhores informações, orientar as pessoas e dar o suporte necessário através do poder público para que a gente possa ter uma cidade mais resiliente. Para isso, a gente precisa que as pessoas cuidem desse descarte e nos ajudem a proteger.
Elton, eu queria agradecer a sua participação. Leve o nosso abraço a toda a equipe da Defesa Civil, que seja um ano de muito trabalho para vocês, mas de muito trabalho de prevenção e conscientização. Que a gente tenha um ano tranquilo na cidade. E obrigado, o nosso espaço está sempre aqui à disposição de vocês. Eu agradeço em nome da Defesa Civil a oportunidade de passar informação de qualidade para as pessoas. Vocês são a nossa voz, né, para muitas pessoas aí da cidade. E Defesa Civil somos todos nós. Perfeito. Eu conversei com Elton de Santana, coordenador municipal da Defesa Civil de Barbacena.